Queridos irmãos e irmãs, somos chamados a refletir na liturgia diária na quinta-feira. E a liturgia inicia nos ensinando: quando ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E esta reflexão é própria para o dia de hoje, já que celebramos hoje Santo Antão. Podemos dizer, a igreja nos ensina que Santo Antão, ele é o pai dos monges, porque quando ele ouviu aquela passagem do Evangelho, Jesus dizendo ao jovem rico: vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele na missa, ouvindo este Evangelho, imediatamente vendeu toda a sua riqueza e deu aos pobres, obedecendo assim, de maneira radical, a palavra de Deus. Mas a liturgia nos lembra o povo no deserto, que tentaram a Deus reclamando as suas preferências e por isso não entraram na terra prometida. Todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, ficaram mortos no deserto por causa da murmuração. Esse povo ficou 40 anos dando volta no deserto, sendo que poderiam, em pouco tempo, atravessar o deserto e se aproximarem da terra prometida. Esse é o perigo que nós corremos quando nós endurecemos o nosso coração à voz do Espírito Santo. Por isso somos chamados a imitar Santo Antão. Ao ouvirmos a voz de Deus, devemos imediatamente obedecê-la. E é claro, para que possamos obedecer a palavra de Deus, precisamos ser curados em nossos corações. E na verdade, o homem que tem o coração ferido, tem um coração impuro, é um leproso. Exatamente isso que nos apresenta o Evangelho de hoje, no leproso curado por Jesus. Então precisamos ter em nossas vidas a mesma atitude do leproso, que primeiro ele se aproximou de Jesus. Como que nós podemos nos aproximar de Jesus para sermos curados? É a oração. A oração é a forma mais íntima de nos aproximarmos de Jesus. E quem não está rezando deve voltar à oração, à intimidade com Jesus, para poder receber dele a cura. A segunda atitude do leproso foi se prostrar diante de Jesus para pedir o que estava precisando. Nós precisamos adorar Jesus, ou pelo menos, quem não tem esse costume, aprender a se prostrar diante de Jesus, se colocar em adoração. Depois de se colocar em adoração, se prostrando diante de Jesus, o leproso fez o pedido: Senhor, se tu queres, tu podes curar-me. Exatamente esta é uma atitude de coração aberto, pedindo a graça mais importante para a vida dele. O que nós mais precisamos na nossa vida? Será que
não é a cura da lepra do pecado? No momento que o leproso dá esses passos para receber a graça que mais desejava, Jesus concede-lhe a graça. Sim, eu quero, seja purificado. Naquele momento, o leproso foi purificado com a graça, com a misericórdia de Deus, que acolhe a abertura do seu coração. E Jesus fala para ele: vai e não conte a ninguém. E no coração humano, na sua limitação, é impossível não proclamarmos as maravilhas que Deus fez em nossas vidas, porque a graça é muito grande e, diante da graça recebida, aquele leproso anunciou a todos o que tinha recebido da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.